Sexto ano. Então hoje mais uma aula. A gente vai dar continuidade aí ao conteúdo de verbete, né, que nós estudamos na aula passada. E deu tudo muito certo, né? Porque vocês entenderam direitinho o conteúdo, todo mundo fez atividade, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vários tipos de dicionário, né? Então, quando a gente estuda dicionário, quando a gente estuda o verbete, a gente logo associa com as palavras do dicionário, mas existem muitos tipos de dicionário. Basicamente, tem dois tipos mais abrangentes, né? Que são os dicionários linguísticos e os dicionários enciclopédicos. Ambos os dicionários, os tipos de dicionários, ambos são feitos como forma de consulta. Então, ninguém vai pegar um dicionário numa tarde de domingo para poder ler e falar assim, deixa eu pegar esse dicionário e ler do começo até o final. Né? Como a gente lê um conto, como a gente lê um poema, como a gente lê um livro, né? Um livro de história normal, a gente lê do começo até o final. Um dicionário, não. Tanto o dicionário linguístico quanto o enciclopédico, a gente vai usar apenas para consulta, né? E aí, nós temos dois tipos aqui. Então, o dicionário linguístico, o que ele basicamente é? É aquele dicionário mais padrão, que vocês já conhecem, né? Aquele dicionário que a gente usa na escola, tá? É aquele dicionário em que o foco é a palavra. Ou seja, apresentar quais são os significados dessas palavras, né? Então, o que acontece? Pega uma palavra, que a gente chama de entrada, né? Coloca ali no começo, geralmente negrito, como a gente já havia falado, e vai falando os vários significados que essa palavra pode trazer, certo? O que contém nesse dicionário linguístico? Vai ter lá a parte gramatical, claro, né? Os significados. A parte gramatical, o que ele vai explicar da parte gramatical no dicionário linguístico? Plural das palavras, se está no singular, como que ela é no plural, como que é o gênero dessa palavra, se ela está no masculino, no feminino. No feminino, como que ela seria usada? No masculino, como que ela é usada? E a pronúncia, né? Muitas vezes a gente vê lá no dicionário que tem, entre parênteses, às vezes, uma letrinha com um circunflexo ou com um acento mais agudo para mostrar para a gente como se pronuncia aquela palavra, certo? Então, num dicionário linguístico vai ter o significado, a parte gramatical e o uso social. O que é esse uso social? Como que geralmente as pessoas usam essa palavra? Essa palavra é usada numa linguagem mais formal, essa palavra é usada mais informalmente, essa palavra é um regionalismo. A gente estudou regionalismo quando nós estudamos variedades linguísticas, lembra? Por exemplo, você vai encontrar às vezes em alguns dicionários, por exemplo, a palavra oxente, né? Vai estar lá no dicionário, mas vai estar escrito, geralmente, um REG, para você saber que isso faz parte de uma determinada região, que essa expressão é utilizada naquela região. Então, só para firmar aí o conceito, né? Dicionário linguístico. Foco na palavra, significado, informações gramaticais e o uso social dessa palavra. Tudo bem? E são aqueles dicionários que vocês já conhecem, certo? Agora, o dicionário enciclopédico é o seguinte, o que eu passei para esse lado de cá, para vocês darem uma olhada ali também, que eu tenho duas informações para dar para vocês. Então, aqui eu tenho que esse dicionário enciclopédico, qual é a base dele? É dar informação, a informação mais detalhada possível sobre essa palavra. Não o significado em si, mas dar informações sobre aquela palavra. Tá? Então, num dicionário enciclopédico, ele vai ter informações sobre a palavra, a descrição dessa palavra, a contextualização histórica, né? Historicamente essa palavra é usada, ou enfim, né? Onde surgiu, como que chegou ao Brasil, enfim, depende da palavra, né? Mas ele vai dar todas as informações mais detalhadas possíveis. Vai falar também qual é o campo de conhecimento. Esse aqui é uma palavra que abrange mais o campo da matemática. Não, essa palavra abrange mais o campo da física. Essa palavra aqui é uma palavra que são encontradas mais em
e textos que se relacionam à química e assim por diante, né? E também algumas enciclopédias trazem até a parte de curiosidade sobre a palavra. E aí eu vou mostrar para vocês aqui 2 tipos de enciclopédias que a gente tem. Tchan, 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 tchan. Pessoas da minha idade vai saber mais ou menos sobre a enciclopédia, que era essa aqui. Inclusive, essa aqui tá até fininha, tá, gente? Porque as enciclopédias, aliás, essa aqui, ó, é o volume 1. Ela vinha por ordem alfabética. Então, aqui vai da letra A até Alt, né? Então, ainda tem mais com a letra A, né? Imagina chegar até a palavra azul, né? Tem um monte de enciclopédias, inclusive aqui em casa meu marido é apaixonado por essas coisas, então ele guarda com carinho, né, as enciclopédias que ele usou. Essa aqui é uma enciclopédia muito conhecida, tinha outra também que chamava Barça, na época, né? Eu até confundi, que eu pensei que essa era uma Barça, mas não. Essa é a da Larousse mesmo. E aí, essa enciclopédia era a enciclopédia que nós usávamos quando a gente queria pesquisar alguma coisa. Geralmente era vendida de porta em porta, né? Por isso talvez vocês nem saibam usar uma enciclopédia dessa aqui. Mas eu separei aqui para vocês verem mais ou menos como que é, ó. Parece um dicionário, tá vendo? Ó, dá uma olhada. Tá vendo? Palavrinhas aqui em negrito, ó. Tá vendo? E aqui do lado, algumas informações sobre. Mas não é um dicionário, porque ela não traz o significado da palavra. Ela traz informação sobre a palavra. Eu separei aqui para vocês verem a palavra, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. A palavra aeroporto. É tanta informação sobre aeroporto que eles colocaram até, olha aqui, não sei se dá para vocês verem, mais ou menos um desenho de um aeroporto e tem até cada parte de como funciona esse aeroporto. Aqui em cima tem os diferentes tipos de aeroporto. Isso vocês não encontram, por exemplo, no dicionário linguístico. Mas no dicionário enciclopédico vocês encontram, né? Hoje vocês não utilizam mais esse tipo de enciclopédia. O que vocês utilizam? A internet, né? Vocês jogam lá a palavra e aí vem lá uma chuva de informações sobre o uso dessa palavra. Aliás, o uso não, sobre informações dessa palavra. A mesma palavra que eu mostrei para vocês aqui na Larousse, eu joguei aqui na Wikipédia, né? Na Wikipédia. E aqui são muitas informações mesmo. Então lá, ó, aeroporto, a origem, né, do aeroporto. Aqui vem até um índice separando, ó, cada parte sobre informações sobre aeroporto. Por exemplo, gestão, o uso, as controvérsias, as referências, as ligações externas, ou seja, é muita informação sobre aeroportos, tá vendo? Olha só, poluição, enfim, tem de tudo aqui nos aeroportos. Inclusive, assim como essa enciclopédia, né, em forma de livro, traz a Wikipédia também traz aqui, ó, fotos, tá vendo? Fotos, mapas, enfim, tudo sobre aeroporto, tá? Inclusive, traz ainda, ó, outras pesquisas que você pode fazer sobre aeroporto. Então, é muita informação mesmo, certo? Gente, só vou apagar aqui a lousa rapidinho e aí eu vou passar para vocês agora outros tipos de dicionários, tá bom? E aí a gente já dá continuidade para nossa aula, certo? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. A gente vai estudar agora um pouquinho. Tá lá na página 51 essa aula, tá, gente? Tinha esquecido de falar, mas tá na 51. Então tem vários tipos de dicionário. Existe o dicionário bilíngue, que é aquele dicionário que vocês já conhecem, que é aquele do inglês para o português, do espanhol para o português, do português para o inglês, enfim. Aquele dicionário que vai falar sobre variados idiomas, tá? Para fazer tradução. Dicionário etimológico, ou seja,
de onde veio aquela palavra, né? De qual origem faz parte aquela palavra. Então, é um dicionário também específico para a etimologia de algumas palavras. Dicionário de regionalismo, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. São aqueles dicionários que tratam de termos regionais, que são exclusivos daquela região, tá? Vão explicar esses termos regionais ali pra gente, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho sobre o dicionário do gaúcho, ok? E tem também os dicionários sobre termos técnicos. Então, existe o dicionário da medicina, dicionário relacionado à área de direito, vários dicionários, química, física, até dicionário de matemática tem, para que a gente consiga entender ali alguns termos que são usados especificamente nessas áreas, tá? São dicionários com termos técnicos. E também existem aquele tipo de dicionário também, que é um dicionário infantil, não sei se vocês já viram, dicionário ilustrado. Geralmente, o dicionário não traz nenhum tipo de imagem, né? Mas dependendo do público-alvo, né? Esse dicionário, ele vai fazer de tudo para que esse público se interesse por aquela leitura. Então, por exemplo, o dicionário infantil, ele traz, às vezes, ilustrações que deixam mais claro para a criança qual é o significado daquelas palavras, certo? Todos esses dicionários aqui, eles estão ligados a algum público-alvo. Então, assim, eu que sou da língua portuguesa, eu nunca peguei, por exemplo, um dicionário técnico da área de medicina, né? Eu nunca precisei pegar esse tipo de dicionário. Enfim, então, dependendo do público-alvo, é que esse dicionário ele é escrito, tá bom? A gente vai ver agora um pouquinho sobre o dicionário, esperar passar a moto, sobre o dicionário gauchês, né? Ou seja, do gaúcho pro português, né? Eles colocam assim. Nesse aqui é o dicionário que eu falei para vocês, dicionário relacionado ao regionalismo, tá? Tá um pouquinho claro, mas eu vou lendo para vocês e aí depois eu posso até mandar isso aqui para vocês também lá no grupo, certo? Então, assim, por exemplo, quando o gaúcho, ele fala assim, nossa, eu tô atucanado demais hoje, quer dizer que o gaúcho está preocupado com alguma coisa. Atucanado, preocupado. Arrancar-se. Então o gaúcho às vezes ele fala assim, ave, nós temos que nos arrancar-se daqui. Isso quer dizer que ele tem que sair logo, tem que sair rapidamente daquele local. Tem uma expressão também engraçada aqui que chama alapucha-che, né? Que o gaúcho ele usa bastante quando ele quer demonstrar surpresa por alguma coisa. Então ele usa essa expressão, né? Alapucha-che, né? Enfim, gente, existem vários tipos de dicionário. Esse aqui é um dicionário relacionado ao regionalismo. Tem todos esses outros aqui que a gente vai estudar. E por que eu tô falando sobre eles? Porque a nossa próxima atividade, o próximo vídeo, eu vou explicar para vocês sobre a nossa produção de texto, sobre a criação de um verbete, que vocês vão explicar para mim sobre um determinado local, tá bom? Aliás, se eu não me engano, já é a produção de texto dessa semana. E aí eu só vou explicar melhor no próximo vídeo para vocês como fazer essa produção de texto. Tudo bem? Então, gente, beijo, até o próximo vídeo.